Agora, mais interessante, você vê que nada é por acaso, não é? Nessa semana, quando eu decidi, quer saber, eu vou... Nessa semana não, já semana retrasada, ainda na Fazenda, que a nossa amiga, minha amiga já de muitos anos, a Juliana Fabrino, que é a encarregada do restauro, sabia que ela estava mexendo, eu decidi ir lá, gravar esse vídeo e fazer uma live, não é? Dando uma contextualizada da importância disso daí, como é importante a gente ir pesquisar sobre esse assunto, não é? Ver os textos bíblicos todos, quem puder assistir, o Mauro Bilino tem muita coisa dublada em português também, vale a pena, gente, vai abrir muita cabeça das pessoas, tá? Para poder já preparar para o que está vindo, para a bomba que está vindo, porque tem um tempo aí para se restaurar, para poder escanear o texto, fazer a tradução, tem um tempo hábil para isso daí, não é? Mas nesses dias, nessa semana, né, nas minhas pesquisas e tal, é muito interessante a sincronicidade, gente. É muito interessante como é que chega a determinados assuntos que estão relacionados. Já falei para vocês muitas vezes, eu sempre assisto o podcast do Joe Rogan, muito interessante, não é? Muita coisa interessante, um ponto de vista bem diferente. E esta semana, o Joe Rogan estava entrevistando uma deputada federal americana do estado da Flórida, a Ana Paulina Luna, né? Estava entrevistando ela. Que eu até fiquei, será que eu assisto? Será que eu não assisto? É política, já estou de saco cheio dessa situação, papapá, sempre a mesma lenga-lenga. E essa deputada federal mais novinha, né? Acho que já está no segundo mandato. O que será que ele... Deixa eu ouvir um pouquinho. Comecei a ouvir e fiquei estarrecido com o assunto. Estarrecido com o assunto. Estavam conversando sobre UFOs, sobre presença extraterrestre, sobre o governo americano ter naves e tal, documentados, filmados, militares, e estão escondendo isso aí, papapá. Já me prendeu a atenção. Agora, eu fiquei mais estarrecido quando ela começou a falar de textos bíblicos suprimidos, não é? Para justamente esconder esta realidade de interação com seres interdimensionais ou extraterrestres, que estão muito bem descritos em textos bíblicos suprimidos, principalmente nos apócrifos, e ela ainda citou, principalmente, na Bíblia Ortodoxa Etíope. Eu quase caí para trás, gente. Eu quase caí para trás, gente. É uma coisa absurda, surreal. Eu falei, não é possível, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tudo a ver com esse momento que estamos vivendo, em que não sei como esta Bíblia única caiu nas nossas mãos e vamos poder, seguindo a prática didática, mostrar, apresentar para vocês tudo, no momento correto, né? Estão arrumando, vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui. E uma coisa que o nosso presidente Urandir sempre me falou em conversas há quase 30 anos. Ele sempre falava: o elo perdido para compreendermos um monte de coisa, principalmente para de fato compreendermos os textos bíblicos, é o fator extraterrestre, de seres de outros mundos. E é isso que os poderosos não querem que a população entenda, que eles são reais, que eles existem, sempre interagiram conosco, tá? E não de maneira, em grande parte, não de maneira negativa. Tudo bem que tem os Anunnakis aí, consolidaram o poder deles, né, através de seu laranja, já há mais ou menos 12, 14 mil anos, após o dilúvio de Noé,
que foi mais ou menos concomitante com a Guerra dos Mundos, como a gente chama em Dáquila, que foi um conflito entre os irmãos por disputa de poder, Anunnakis, né? Tudo bem, fora essa galera, teve muita coisa positiva que foi suprimida. Foi suprimida, principalmente nos livros de Enoque. O Enoque descrevia isso muito bem. E, muitos anos atrás, numa conversa, se eu não me engano, foi no grupo da tecnologia, o Tato, que é um irmão do Bilu, falou pra gente, estudem o livro de Enoque, leiam o livro de Enoque. Vocês vão entender muita coisa. E lendo, eu já fui correndo ler, lendo o texto, que é um texto, o Enoque etíope, não é? Traduzido da Bíblia Ortodoxa Etíope. Somente os livros de Enoque e esse aqui, esse Jubileu. Tá? Que eu não comecei a ler ainda, tá? E o que acontece? Foram traduzidos. De fato, a gente lendo a interação de Enoque com os ditos, entre aspas, anjos, porra, é exatamente o que a gente vive aqui com os parceiros. Isso foi suprimido, não queriam. Distorceram extremamente o texto bíblico. Nossos parceiros falam que 75% do texto bíblico não é correto, foi distorcido. 25% correto, porém foi pulverizado. Então, para você identificar é um pouco complicado, requer leitura, estudo, tem que perguntar, e aí, Bilu, é assim, tá, tô assado, como é que é? Tá no caminho certo, é assado, blá, blá. É meio complicado, não dá para assim. De novo, gente, isso aqui é superficial que eu estou falando. Tô dando assim só para vocês uma olhadinha na fechadura do que está vindo por aí de informação fantástica desse assunto todo. Tá? Então, é impressionante isso. A deputada federal americana, Ana Paulina Luna, falando exatamente sobre a Bíblia etíope e também dessa situação de que, vamos dizer, as lideranças precisam suprimir isso daí para manter o controle. Não pode deixar a população. Não é? E esse é o grande dilema, porque com a internet, com celular, o pessoal filmando muita coisa, soltando, vamos dizer, as amarras da narrativa caíram por chão. A relevância da grande mídia hoje é zero no mundo inteiro. Ninguém mais acredita na grande mídia, porque está constatado, provado, que eles só mentem, manipulam e distorcem as informações. Em todos os sentidos, gente. Em todos os sentidos. Eles estão aí para reforçar as narrativas e os paradigmas oficiais. Totalmente irrelevantes são. Nos Estados Unidos, praticamente, toda a notícia está sendo consumida, não é? Através do X ou Twitter ou inúmeros podcasts aí de pessoas independentes mostrando um monte de coisa e mostrando, olha aqui, estão mentindo, gente, olha aqui a verdade, como é que é. É por aqui. E a mídia oficial mainstream, NBC, CBS, ABC, Globo Lixo, BBC, essa galera no mundo, caiu por terra, ninguém mais ouve, sabe que é só mentira, é só narrativa. É só narrativa. E isso aqui, as lideranças têm lutado para manter essa parte, principalmente essa parte bíblica, gente. Longe da realidade extraterrestre, extradimensional. Vamos botar desse jeito. Longe. Para a galera não montar os pauzinhos. Sempre descredibilizando. Não sei o quê. E aí me vem, olha que coisa louca. Nessa semana, a deputada federal americana me solta isso. E aí, fiz questão de recortar 2 clipes curtinhos, pedi para o meu querido flamenguista, o Cleiton Bernardo, associado nosso lá do Dáquila USA, lá de San Antonio, no Texas, lá de Criciúma, Cleitinho Bernardo, pedi para ele, Cleitinho, traduz aqui, faz a dublagem, por favor, com a inteligência artificial. Aí ele fez a dublagem, ficou espetacular. Esses 2 clipezinhos, valeu, Cleitinho, muito obrigado. Sempre dando uma força, sempre ajudando.
né, o marido da Lilian Budot, nossa representante de DACRA lá do DACRA USA, e me mandou os clipes e olha, muito interessante. Olha só, gente, prestem atenção, esse primeiro aqui. Gente, essa inteligência artificial, eu fico assustado. O Joe Rogan falando português com a voz dele. Muito interessante, olha aí. Vamos lá. Olha só que coisa doida. Então, quando você diz que isso opera fora da nossa compreensão da física, o que especificamente você está dizendo? Tipo, o que aconteceu? Eu acho, resumir em termos simples, eu acho que algumas das tecnologias que existem, seja lá o que essas coisas tenham, essas coisas de energia têm, Coisas de energia? sim. O que quer dizer? Bem, eles os chamam de interdim, seres interdimensionais. Eu acho que eles podem realmente operar através dos espaços-tempo que nós temos atualmente. E isso não é algo que eu inventei sozinho. Isso é baseado em coisas que nós vimos. Isso é baseado em informações que nos foram passadas. E também eu acho que existe esse aspecto histórico de, sabe, isso entra nas teorias e conceitos mais profundos da religião. E eu acho que a história que conhecemos atualmente, e isso acaba levando para outro tópico, de, sabe, você tem a Bíblia dos dias atuais, você tem esse aspecto de Bíblias que, ou há livros da Bíblia que foram removidos e que explicam e meio que abordam esses temas. E eu acho que Olha o que é significativo que ela está falando, gente. Primeiro, ela está falando como deputada federal, como sendo membro do governo do legislativo americano, e ela tem conhecimento, sim, desse tipo de fenômeno acontecendo. E ela está falando que suprimir textos bíblicos, que descrevem, não é, esse tipo de fenômeno, esse tipo de seres, esse tipo de interação, não é? Gente, isso é impressionante, um negócio desse, é extremamente significativo. estamos em uma época em que temos uma quantidade tão vasta de informações às quais temos acesso pelas redes sociais, pelo seu celular, pela internet, e isso realmente está mudando a forma como entendemos, sabe, as origens da vida e a realidade espiritual que conhecemos. Gente, extremamente significativo. Ela está falando, ela é uma deputada, gente. Ela tem que falar de uma maneira meio que mascarada, vamos dizer assim. Mas ela está falando. A internet nos proporcionou isso daí. Opera Vamos fora. ouvir de novo, por favor. Então, quando Atenção. você diz que isso opera fora da nossa compreensão da física, o que especificamente você está dizendo? Tipo, o que aconteceu? Eu acho, resumir em termos simples, eu acho que algumas das tecnologias que existem, seja lá o que essas coisas tenham, essas coisas de energia têm, Coisas de energia? sim. O que quer dizer? Bem, eles os chamam de interdim, seres interdimensionais. Eu acho que eles podem realmente operar através dos espaços-tempo que nós temos atualmente. E isso não é algo que eu inventei sozinho. Isso é baseado em coisas que nós vimos. Isso é baseado em informações que nos foram passadas e também. Olha aí, coisas que nós vimos, informações que nos foram passadas, isso a nível de governo. Olha o que ela está falando, gente. Eu acho que existe esse aspecto histórico de, sabe, isso entra nas teorias e conceitos mais profundos da religião, e eu acho que a história que conhecemos atualmente, e isso acaba levando para outro tópico, de, sabe, você tem a Bíblia dos dias atuais, você tem esse aspecto de Bíblias que, ou há livros da Bíblia que foram removidos e que explicam. Olha aí. Olha como ela está tendo muito cuidado com o que ela está falando. As Bíblias atuais, ou seja, todas manipuladas, distorcidas. Por isso a importância de a gente ter várias e cruzar as traduções. E aí ela fala dos livros suprimidos, retirados, que justamente nos ajudam a entender a presença nos textos bíblicos desses seres que ela chama de interdimensionais. Que eles têm certeza deles de acordo com as informações que ela viu e que ela tem informação. Gente, poxa, falou tudo. Falou
simplesmente tudo. E meio que abordam esses temas. E eu acho que estamos em uma época em que temos uma quantidade tão vasta de informações às quais temos acesso pelas redes sociais, pelo seu celular, pela internet, e isso realmente está mudando a forma como entendemos, sabe, as origens da vida e a realidade espiritual que conhecemos. De novo, gente, aqui ela está falando exatamente isso. As redes sociais, a internet, o papel importante de termos o quê? Acesso a informações suprimidas, não é? E não estão em conformidade com as narrativas oficiais que interessam ao sistema. Vocês não entendem, não é? Olha só, gente, é interessante a gente notar que os eruditos, os ungidos, não é? Os exaltados pelo nosso sistema, repetem, perpetuam sempre estas narrativas oficiais. Eles são papagaios obedientes, conscientes ou não. E eles têm esse sistema de premiações, não é? Prêmio Nobel, fulaninho é prêmio Nobel, fala um monte de asneira. Fulaninho é PhD de não sei o quê, fala um monte de besteira. Não sei quem é formado na Universidade de Harvard, não sei o quê. É um antro de doutrinação, principalmente woke, nesses últimos anos, não é? É um antro de doutrinação. Mas tem aquele rótulo de credibilidade, de pessoa erudita, de ungida do sistema. A grande mídia nossa também, exaltada toda por aí. O que ela está falando? A internet, as redes sociais, a informação, o acesso que a gente tem à informação que não é manipulada, engessada, não é? Vamos dizer, como é que fala? Purificada pelas lideranças. Ela falou tudo, gente. Só que ela foi muito, não é? Olha que coisa, eu achei tão interessante que eu pensei que ela fosse falar de política, do Trump, da Ucrânia, de não sei o quê. E a mulher entra nessa seara, gente. Eu fiquei chocado. Chocado. E mais interessante esse outro clipe aqui. É só 2, esse é o último. Olha só esse clipe, gente. Olha que doideira. Olha o que essa mulher fala aqui. É muito doido isso, gente. Olha só. Pensar que somos a única, sabe, forma de vida neste planeta ou nesta galáxia, eu acho que é um pouco louco, considerando, sabe, o fato de que eu também acredito que Deus existe e que há outras criações. Mas, por outro lado, você entra nesse aspecto de, sabe, por que é que também existe esse aspecto de, sabe, uma certa religião que tem sido muito controlada e, na minha opinião, descartada em certo aspecto. E, sabe, quando certos livros são removidos porque acham que as pessoas não deveriam ter acesso a essa informação ou conhecê-la, sabe, por que remover um livro da Bíblia, certo? O Wes Huff, ele falou sobre isso. Ele comentou sobre isso. Existem pessoas que não acreditam que o livro de Enoque realmente fazia parte da Bíblia? Acho que mencionamos isso, mas não lembro como. Sabe o que quero dizer? Porque você realmente precisa entender a história da Bíblia para conseguir decifrar o que é legítimo, o que não é, por que colocaram isso no Novo Testamento. Eu tinha ideias equivocadas sobre isso até conversar com pessoas inteligentes que realmente conhecem a história disso. E são coisas muito estranhas. Bem, então, pelo que eu entendi, e aliás, não sou teólogo de forma alguma, mas só falando da minha opinião pessoal sobre isso. Você tem o texto da Igreja Ortodoxa Etíope, que tem, se não me engano. Olha aí, gente. Olha quem que ela está citando. A Bíblia Ortodoxa Etíope. Olha que doideira. 88 livros da Bíblia ao todo. Mas no texto da Igreja Ortodoxa Etíope é basicamente como se fosse uma versão principal, versão original da Bíblia. E então, em algum momento do século IV, houve na verdade um grupo que se reuniu e removeu certos livros. E a história diz que o Apocalipse acabou substituindo o livro de Enoque. E por isso é interessante, porque quando você observa todo o contexto, sabe, você ouve o que algumas dessas pessoas estão dizendo, e então você vê e lê o livro de Enoque, que é uma leitura bem louca, certo?
E então você observa como é a nossa descrição moderna do que são anjos e entidades. Em contraste com o que Enoque estava vendo e relatando com a linguagem e capacidade que ele tinha naquela época. Eu só acho que há muita coisa que leva você a... Então surge a pergunta: por que eles removeriam essa informação se ela realmente fazia parte da Bíblia mais antiga do mundo? Por que então eles tirariam isso e diluiriam o conteúdo? E não estou dizendo que você não pode encontrar Deus através da nova Bíblia, certo? Tipo, cada um está em sua própria jornada espiritual. E eu acho que todos podem orar e você pode acessar Deus. Mas eu só acho isso muito interessante. Então, o que eu diria é que gosto de ter o quadro completo diante de mim. E por isso sinto que para entender completamente de A a Z, você meio que precisa ser capaz de ler tudo. Olha que fantástico, gente. Impressionante o que essa mulher falou. E eu pensando que ela fosse falar de política. Olha o que ela falou. Por que retiraram esses livros todos? Aí tem os vários conselhos, né? Concílios, desculpa. Concílio de Nicéia, Concílio de Trento. Foram vários concílios só editando, mexendo. O que estava mais palatável para as lideranças. E principalmente o livro de Enoque, que descreve a relação dele com esses seres todos, que ele chama de anjos. Gente, de novo, como ela falou, a percepção, o entendimento, o palavreado que o Enoque tem para descrever determinadas coisas não é o que a gente tem hoje. Eles não sabiam que era luz. Tudo era fogo. Não é? Máquinas aéreas. Eles não sabiam, avião, tinha que descrever daquela maneira doida, não é? Meio com aquela roupagem mística. Sempre quando não se entende alguma coisa, não se entende a tecnologia intrínseca, se coloca uma roupagem mística. Exemplo, processo transmutativo. O pessoal bota uma roupagem mística de ascensão, vamos ascender para dimensões superiores, o amor e não sei o quê. Eles não entendem, estão inventando historinha, dando uma roupagem mística, belas palavras, belos conceitos, dá colinho, mas não tem ideia da tecnologia intrínseca que está por trás daquilo ali. É mais ou menos a mesma coisa, gente. Agora, é ou não é uma coincidência absurda, não é? Anteontem, sei lá, não foi anteontem, se eu não me engano, foi na quarta-feira, que a Ana Paulina vai falar com o Joe Rogan, a deputada federal americana. A mim vai falar desses assuntos, gente. É surreal isso. Eu fiquei assim impressionado. Fiz questão de traduzir, traduzir esses clipes. Ó, gente, olha aí. Olha aí, gente. O pessoal está começando a entender. Não é? É uma menina nova, não sei quantos anos tem, mas é nova, mais nova. Já está acostumada com internet, com, não é, bebê, não é, de informações, não é, menos oficiais, de chapa branca, não é? E está começando a abrir a cabeça, a ver que o negócio, fora que está numa posição privilegiada, deputada federal lá, não é? Tendo acesso a várias informações, como ela falou, coisas que eu vi e informações que eu obtive. Ela teve muito cuidado. E batem o que está sendo descrito nesses livros, suprimidos, retirados da Bíblia, ditos apócrifos, né? Principalmente o livro de Enoque. Não é por acaso que nosso amigo Tato, anos atrás, falou para a gente ler o livro de Enoque. E realmente tem muita coisa lá.